dia a todos. Bom dia aos nossos estudantes que estão no polo nos assistindo. Eu sou o professor Marcos Félix Gomes de Carvalho, trabalho com a disciplina Problemas Filosóficos, e aqui está a professora Rochelle Cisne, que trabalha exatamente com a disciplina Filosofia Política. E esse encontro ele vai abranger exatamente 3 disciplinas, que são Problemas Filosóficos, Filosofia Política e a Ética. É um encontro não obrigatório, mas a gente dá exatamente essa oportunidade para vocês estarem aqui, discutirem conosco algumas questões a partir e além do próprio conteúdo. Então, esperamos que vocês possam aproveitar esses minutos que estaremos aqui juntos, discutindo algumas questões a partir do tema Perspectivas da Política na Contemporaneidade. A professora Rochelle vai fazer algumas considerações, depois eu faço também algumas considerações, e depois a gente abre, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma consideração, nós queremos ouvi-los, né, nesse sentido. Então, eu vou passar a palavra à professora Rochelle para fazer algumas considerações iniciais sobre essa temática política. Olá, queridos, tudo bem? Bom dia. Olha, tem até bastante gente. Eu achei que não ia ter ninguém. Bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês. O enfoque da minha comunicação vai ser mais na área da filosofia política, mas a gente também vai pegar alguns aspectos que são trabalhados na disciplina de problemas filosóficos e na disciplina também de ética. Né? O que interessa aqui é a gente tentar fazer uma abordagem da era contemporânea, né, na era da qual a gente vive, e a gente tentar compreender de que modo o conhecimento da história da filosofia nos ajuda a nos contextualizarmos, a nos colocarmos num lugar, digamos assim, seguro para o nosso debate, para a nossa análise. Então, a gente estudou, né, tanto nessas 3 disciplinas, a gente trabalha muito com a noção do que move o agir humano. Então, a gente diz o seguinte, que para os antigos, o mais importante era pensar o seguinte, como eu posso viver uma vida que vale a pena? Né? Então, a questão ética, né, dos antigos era sempre essa, né? Era uma questão inspirada em Sócrates, que ele falava assim, como eu posso ter uma vida bem vivida? Né? Que vida que vale a pena? E a questão política é uma questão que está, de alguma maneira, ligada a isso. Por quê? Porque, na antiguidade, a ética e a política, elas eram 2 aspectos de uma mesma coisa, digamos assim. Né? Quer dizer, o ser humano, para os antigos, ele é um ser social, o Estado ele é natural, né? Isso não é muito difícil da gente compreender. Se a gente pensa que existem animais, né, que vivem em organizações, né? Então, Aristóteles ele observava, né, as formigas, as abelhas, e ele percebia, né, que o ser humano sempre vivia em organizações sociais também, em políticas. Né? Então, de alguma maneira, o ser humano é um ser social. E uma vida bem vivida, ou a vida que vale a pena, tem que ser uma vida dentro dessa organização. Quer dizer, não é possível uma vida que vale a pena fora da vida política. Né? Quer dizer, a eudaimonia, a felicidade, ela exige, de alguma maneira, a pertença a uma comunidade, e, ao mesmo tempo, a eudaimonia ela também está condicionada, digamos assim, à saúde do próprio corpo político. Isso não é apenas uma convicção de Aristóteles, é uma convicção também de Platão, quando a gente percebe que Sócrates fala, né, no livro A República, né, que é um dos diálogos mais importantes de Platão. Sócrates ele fala o seguinte, que uma sociedade em que existam muitos médicos e existam muitos juristas é uma sociedade que, de alguma maneira, está doente. Né? E a nossa sociedade tem exigido cada vez mais, né, a presença de juristas e de médicos. Por quê? Porque, de alguma maneira, as pessoas não estão fazendo o que é certo, né? Elas não estão se guiando pela justiça. Então, é sempre necessário um terceiro para que possa mediar, né, essas relações. A questão para os antigos, então, é uma questão sempre muito ligada a um bem viver, né? a uma vida que tenha plenitude. E essa vida que tenha plenitude, ela vai abarcar, então, questões éticas e questões políticas.
Aí a gente foi estudar também, nós estudamos também perspectivas distintas, né? Que são as perspectivas que dizem que o Estado, na verdade, ele não é natural, que o Estado ele é um artifício, é como uma coisa que a gente acaba tendo que criar porque nós não somos capazes de viver sem estarmos em guerras uns com os outros. E aí vocês lembram, né, do que vocês estudaram para Hobbes. Então, a questão agora, para os modernos, não é tanto a questão de uma vida que vale a pena ser vivida, mas a questão dos modernos é como pensar, né, num Estado que consiga ser eficaz. Ou seja, como pensar uma organização política, né, em que a gente minimize, de alguma maneira, os males da guerra, os males, né, de todos contra todos, e a gente possa, de alguma maneira, maximizar, né, o bem, ou seja, que a gente possa maximizar as relações de alegria, de prazer, de encontro, que possam ser possibilitadas, de alguma maneira, numa organização política. Então, vocês viram que, para Hobbes, o ser humano não é um ser social, né? Por natureza, aí Hobbes ele pega um exemplo do mecanicismo, né? O que foi o mecanicismo? O mecanicismo foi a tendência, digamos, científica do século XVI, século XVII. Né? Ele foi pensado por vários filósofos, né, como Galileu, Descartes, Newton, Leibniz, Pascal, né, e o que em suma, a gente pode dizer do mecanicismo? O mecanicismo é um sistema físico, né, no qual você avalia esse sistema físico em abstração a todo o resto e tenta avaliá-lo a partir de partículas em movimento. Então, eles pensavam que o Estado era mais ou menos isso, era uma organização, um sistema físico fechado, no qual os homens são como partículas que estão se movimentando. E nesses movimentos você pode gerar uma espécie de destruição de uns contra os outros. Então, é necessário um certo artifício, quer dizer, é necessário que você crie uma máquina, e aí a ideia de Estado como máquina vai surgir aí no século XVII, você vai criar uma máquina que iniba esse potencial destrutivo das massas. Então, a ideia do Estado é que o Estado ele tem, de alguma maneira, coagir os indivíduos para que eles não se destruam uns aos outros, ou seja, ele tem que agir de uma tal maneira que os indivíduos eles possam se associar. Por quê? Porque, para Hobbes, o ser humano ele não é voltado para essa associação, quer dizer, não é, se o ser humano pudesse viver sozinho, tanto melhor seria para ele, né? Só que aí Hobbes ele diz o seguinte: o que acontece? Acontece que quando a gente analisa cada um dos seres humanos em separado, a gente vê que nenhum deles é muito mais inteligente do que os outros e nem muito mais forte. De maneira que, mesmo que apareça alguém muito mais inteligente ou muito mais forte, ele sempre vai ser menos inteligente e menos forte do que a soma de todos os outros, ou seja, todos os outros podem se reunir contra ele. Então, a vida humana, ela se torna muito precária fora do Estado. Então, é necessário essa máquina de coação mesmo, né? E aí o Estado vai ter esse monopólio da violência, como depois o próprio Max Weber vai falar, ele vai ter um monopólio da violência no sentido de que ele vai ter um monopólio para poder coagir as ações destrutivas que os homens possam exercer uns contra os outros. Então, a função do Estado, numa perspectiva hobbesiana, seria a manutenção da segurança, né? Então, nós alienamos os nossos direitos, principalmente a nossa liberdade, em nome de uma vida segura, de uma vida estável. A gente tem que compreender, né, que Hobbes ele viveu, né, na Inglaterra, né? Ele presenciou revoluções, né, como a Revolução Gloriosa, então ele presenciou o mal das guerras civis, né? Ele presenciou a desgraça que surge por conta dessas guerras civis. Então, é alguém que está pensando na possibilidade de você viver sem essa iminência perpétua da guerra. Quer dizer, a vida civil tem que ser uma vida na qual a guerra ela seja um último recurso e não o recurso permanente, que seria o estado de natureza. Então, o estado de natureza ele se diferencia do estado civil nesse aspecto. O estado de natureza é um estado no qual a guerra ela é sempre iminente, e o estado civil não. A guerra ela seria um último recurso, um recurso de exceção, digamos assim. Então, eu acho que se Hobbes vivesse nos tempos de hoje, que a gente vive uma ameaça iminente de guerra, ele ia dizer que nós estamos no estado de natureza, nós não estamos mais vivendo a vida civil, né?
Bom, aí a gente viu também alguns filósofos que tentaram se contrapor a esse modelo hobbesiano, né, como foi Locke e Rousseau. Eu vou enfatizar um pouco mais Rousseau, mas ainda assim a questão do Estado como aquele que garante, de alguma maneira, uma vida mais estável, mais segura e que possibilite algum tipo de paz e tranquilidade, essa convicção ela não é abandonada. Tá? Então, tanto Locke quanto Rousseau acreditam que os seres humanos eles precisam viver, né, numa organização comunitária. Quer dizer, o ser humano ele só vai conseguir realmente se realizar enquanto vivendo em comunidade. Locke, vocês viram que Locke ele vai ser o grande inspirador da tradição liberal, e para os alunos que estão estudando ética, depois vocês vão ver, né, que vai ser a tradição liberal é a que vai gerar, de alguma forma, a perspectiva utilitarista na ética. Né? Então, para Locke, o mais importante seria também você garantir não apenas a sua segurança, mas Locke ele coloca a liberdade como um valor incondicional. Então, não apenas a nossa vida é um valor incondicional, um valor que a gente não pode alienar, mas também a nossa liberdade. Né? Por quê? Por que a nossa liberdade, por que a liberdade é um valor? E aí, mais uma vez, a gente tem que tentar entender um pouco o contexto histórico de Locke, né? Um contexto histórico no qual havia muitas guerras religiosas. Então, se não houver liberdade, a iminência da guerra, ela volta. Então, é necessário a liberdade, né? Como a liberdade de crença, né? A liberdade religiosa. Não foi à toa que Locke ele escreveu, né, a famosa Carta sobre a Tolerância. Então, o conceito de tolerância começa a surgir aí, a partir dessa prerrogativa, né, da liberdade. Quer dizer, a liberdade ela é também um valor incondicional. Percebam que na nossa vida contemporânea, né, a gente que está vivendo um período político muito estranho, né, no nosso país, a discussão muito da esquerda e da direita é muito centrada na questão da liberdade. Porque a liberdade ela é um valor para ambas as perspectivas, tanto para a direita quanto para a esquerda. Para a direita, digamos, a liberdade seria uma liberdade de comércio, né? Uma liberdade de livre mercado, quer dizer, sem muitos entraves estatais, né? Quer dizer, que as pessoas possam empreender, elas possam ter seus próprios negócios, elas não precisem toda hora estar ligadas a um Estado paternalista que esteja toda hora, de alguma maneira, possibilitando as suas vidas. E no caso da esquerda, a esquerda também ela tem a liberdade como valor, mas a esquerda diz, olha, não é possível você ser livre se você não tem como sobreviver, se você não tem as suas necessidades básicas garantidas. Então, é uma falsa liberdade, é uma liberdade meramente formal. Né? Então, vejam que o debate da liberdade, ainda que ele tenha surgido no século XVII, ele orienta a nossa vida até hoje. Por quê? Porque a perspectiva mais liberal, né, que a gente associa com a direita, é uma perspectiva que pensa a liberdade, né, em termos de trocas, né, a possibilidade de trocas, enquanto que a esquerda ela tenta mostrar que a liberdade que é apregoada pelo liberalismo é ainda uma liberdade formal, não é uma liberdade real, porque não é uma liberdade para todo mundo, é uma liberdade que, de alguma maneira, exclui algumas pessoas que jamais poderão ser livres. Dentro dessa tradição, né, do justnaturalismo, nós vimos também uma outra figura interessante, que é a figura de Rousseau. E aí Rousseau ele vai fazer uma crítica bastante contundente a Hobbes, né, dizendo que Hobbes definiu o homem no estado de natureza sem considerar, né, sem abstrair o homem do seu estado civil. Ou seja, o que Rousseau está dizendo? Rousseau está falando assim, olha, Hobbes descreve o homem no estado civil e diz que esse é o homem no estado de natureza. É uma discussão muito boa no fórum, eu não sei se foi na turma de vocês, mas que um aluno falou assim, professor, eu acho tão especulativo falar de estado de natureza. E, obviamente, é especulativo, né? Obviamente que não tem como a gente saber o que o homem é no estado de natureza. Ainda mais que a gente vive numa sociedade pluralista, né? Que a gente sabe que existem diferentes culturas, que existem diferentes modos de vida. Como é que a gente pode saber como é o homem no estado de natureza? Mas, naquela época, né, como é que eles tentavam imaginar ou pensar o que é o homem no estado de natureza?
Em primeiro lugar, eles tentavam fazer aquilo que eu falei para vocês, eles tentavam fazer uma análise mecanicista. Então, eles tentavam pensar o homem como uma máquina, né? Uma máquina que se autorregula, de alguma maneira, uma máquina que parece que tem uma alma, que tem um espírito ali, mas que é uma máquina. E como é que essa máquina ela funciona em contato com outras máquinas? Então, a primeira coisa que eles tentavam fazer para compreender esse estado de natureza é pensar em termos científicos, o que a gente chamaria de científicos. E, em segundo lugar, eles tentavam olhar para os povos da América. E aí tentavam imaginar como é que era a vida na América. E foi justamente por conta desses povos da América que o Rousseau ele acaba criando aquilo que a gente chama de mito do bom selvagem. Porque o selvagem, tal como é descrito também por Rousseau, parece também muito romantizado, ou seja, parece fruto de alguém que imagina como é que é a vida antes da civilização, digamos assim, antes de um processo civilizatório. E foi com Rousseau que a gente que entrou na filosofia de modo muito forte e que influenciou todo o movimento romântico essa ideia de que o homem selvagem, o homem no estado de natureza, é um homem essencialmente bom, é um homem essencialmente compassivo. E criou, de alguma maneira, uma questão difícil para a própria Rousseau responder. Bom, mas se o homem é essencialmente bom, por que as ações que advêm do homem são más? E aí, Rousseau ele vai tentar mostrar, né, que todo o trajeto civilizatório, quanto mais o homem foi se afastando da natureza, mais ele foi se desnaturando, mais ele foi se decaindo, se degenerando, e aí a gente chegou num estado de sociedade que é completamente doente e degenerada, né? Então, todo o processo civilizatório para Rousseau foi um processo em que o homem foi se afastando da natureza, foi criando uma série de mediações, e aí são as mediações, né? As construções, o concreto, a filosofia, a ciência, quer dizer, tudo isso são mediações que os homens vão criando uns contra os outros, e isso vai criando uma desigualdade entre os homens, de tal maneira que a gente chegou num estado de completa desnaturação do homem e de impossibilidade com que o homem seja quem ele de fato é, ou seja, uma impossibilidade que o homem possa desenvolver plenamente a sua natureza, né? Então, para Rousseau, nós estamos vivendo num estado de decadência, né? E para Rousseau, a própria ciência, a própria filosofia são sintomas de uma decadência, porque são sintomas de uma desnaturação, quer dizer, um excesso de abstração que vai conduzindo a nossa vida e que vai impossibilitando a gente de compreender as coisas na sua imediaticidade, quer dizer, no seu aspecto empírico, no seu aspecto puro, simples, né, factual. Então, a gente vai criando todo o mundo dos conceitos, todo o mundo das abstrações, vive nesse mundo de conceitos, de abstrações, né, acha que isso é a realidade e a gente acaba se esquecendo de olhar para a pessoa que está do nosso lado. Vejam que o que o Rousseau está dizendo, de alguma maneira, acontece, né? Dizer, cada vez mais a gente está absorto no nosso mundo virtual, no nosso mundo abstrato, e cada vez mais a gente está impossibilitado de ver o outro. Então, uma crítica de Rousseau bastante contundente. Então, o projeto político de Rousseau, né, que vai ser também um projeto bastante inspirativo para a modernidade, eu digo até que todas as pessoas que gostam de colocar os filhos em escolas assim, mais alternativas, ou pessoas que vivem em ecovilas, né, pessoas que pensam em comunidades alternativas, elas de alguma maneira se inspiram em Rousseau, né? Por quê? Porque elas pensam que de alguma maneira a civilização nos destrói, né? Nos desnatura, né? E a ideia então de Rousseau é a seguinte: é pela educação, né? Que aí vocês têm um romance lindo de Rousseau chamado O Emílio, né? Que é o primeiro grande livro de filosofia da educação, em que Rousseau ele vai tentar mostrar um processo educativo que desnature o menos possível o ser humano, ou seja, que coloque o ser humano cada vez mais envolvido com a natureza, para que, né, a gente possa ter um outro tipo de cidadão. Então, a educação que Rousseau vai propor vai ser uma educação na contramão de toda a educação europeia que existia na época dele. Quer dizer, uma educação voltada para uma naturalização do homem, para que o homem ele não possa perder aquilo que ele vai perdendo ao longo da sociedade, né? Para que ele possa não apenas recuperar esses valores, né? Compaixão, que para Rousseau nós somos voltados, nós temos um instinto de compaixão, além do nosso instinto de autopreservação, nós somos voltados à compaixão, nós sentimos piedade, né, daquele que sofre.
E aí o projeto de Rousseau, então, é um projeto no qual política e educação precisam andar juntos, porque a política é que vai, porque a educação é que vai promover um determinado tipo de educação, um determinado tipo de cidadão, né, que vai poder ser um cidadão bom, né, para a vida política. Né? O que seria um bom cidadão? Um bom cidadão é aquele que reconhece que a lei geral, né, é a melhor, né, aquilo que é bom para todos é o que é melhor para si. Então, Rousseau ele vai falar o seguinte, né, quem é o indivíduo realmente autônomo? É aquele indivíduo que pensa de uma maneira imparcial, ou seja, ele não quer a satisfação dos seus desejos, ele quer a satisfação de todos. Né? Quer dizer, ele não se reconhece apenas como uma parte, né, de um todo, né, mas ele reconhece na sua vontade, de alguma maneira, uma vontade já ligada pelo todo, né, uma vontade que não leva em conta apenas os seus desejos, mas que leva em conta a satisfação de todos. Muitos vão dizer, né, que Rousseau, então, ele seria também o pai das grandes utopias políticas, né, porque a gente, né, se a gente volta para Hobbes, a gente fala, bom, mas talvez Hobbes ele de alguma maneira seja mais realista e o projeto russoniano seja um projeto muito bonito, mas talvez seja um projeto irrealizável, né? De qualquer maneira, a inspiração russoniana ela ainda é muito muito forte. Existe também uma outra perspectiva, né, política muito forte na modernidade, que é uma política de o que importa, né, para a vida política e para a vida ética é você fazer o que é certo. E aí seria o que a gente chama de um projeto deontológico, porque é um projeto ligado à noção de dever. Quer dizer, o que importa, na verdade, numa comunidade e na nossa vida ética é que o certo ele possa se efetivar, ou seja, que a vida política e a vida comunitária ela possibilite a vida ética, ela possibilite o cumprimento dos deveres, ela possibilite que você faça aquilo que é certo. Ou seja, o que importa nessa perspectiva deontológica não é mais a noção de prazer e dor, que de alguma maneira estavam ainda ligadas a essa tradição do justnaturalismo, ou seja, essa noção do contratualismo. O que importa, na verdade, não é tanto você garantir, né, você ter uma sociedade que garanta o máximo de prazer e felicidade para as pessoas, né, mas que você ter uma sociedade que permita o cumprimento das leis e que as leis elas sejam, de alguma maneira, uma expressão da justiça. A justiça, então, ela é, na verdade, a grande busca política, né? Isso já desde os gregos, né? Então, a justiça, e para vocês que são alunos do direito, né? Então, a justiça é a grande virtude, né, da vida ética e da vida política. E aí, nessa perspectiva do que é justo e do que é certo, a gente pode também pensar, muitas vezes, os próprios rumos, né, que o pensamento de esquerda, digamos, ele tomou também. Né? Por quê? Porque numa perspectiva, digamos assim, mais liberal, né, que seria a perspectiva da direita, seria o que estaria em jogo ali, na verdade, seria a realização dos indivíduos, enquanto indivíduos. Né? Numa perspectiva mais russoniana, a gente já vê que não importa tanto a realização do indivíduo, mas importa, de alguma maneira, a satisfação de todos os indivíduos, ou seja, já tem ali em Rousseau um ideal de justiça. E aí já tem em Rousseau também já um ideal deontológico. Se a gente vai pensando numa perspectiva mais de esquerda, então o que vai importar realmente é um Estado que garanta a justiça. E, principalmente, garantir a justiça é você garantir justiça social, ou seja, você garantir oportunidades iguais para os indivíduos. Né? Quer dizer, a função do Estado, então, não seria garantir a felicidade, né, dos indivíduos, porque a busca pela felicidade tem que ser uma busca individual, é uma busca de cada um, mas o Estado ele tem que garantir, ao menos, que haja uma igualdade de oportunidades, ou que as oportunidades elas não sejam tão desiguais. E aí, quando a gente vai estudar um autor chamado Rawls, né, que ele vai pensar numa justiça distributiva, né, que seria também a ideia, né, de uma social-democracia, que a partir dos impostos, né, de alguma maneira, a gente possa fazer uma espécie de justiça social, garantindo a vida, né,
dos mais pobres, daqueles que não têm a quem recorrer, né, daqueles que são os mais fracos. Então, ainda que a gente possa achar que toda essa discussão que a gente está tendo em filosofia política pareça uma discussão meramente histórica, a gente precisa perceber que toda essa discussão histórica ela acaba dando naquilo que a gente está vivendo hoje. Então, ela está repercutindo hoje. A gente continua discutindo essas questões, a gente continua discutindo essas perspectivas, a perspectiva do liberalismo, a perspectiva da social-democracia, a perspectiva do socialismo. Por quê? Porque ainda são as alternativas que nós temos, né? Então, eu acho que, como um pano de fundo geral, né, acho que é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Eu vou deixar aberto, porque eu acho que é muito mais importante agora eu ouvir o que vocês têm a me dizer acerca disso tudo. Obrigada. Obrigado, Rochelle. Eu considero, primeiramente, a partir da fala da professora Rochelle, a questão ética e política. O ponto de partida foi Sócrates, mas nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles, mas especialmente Aristóteles vai nos colocar de maneira brilhante que o indivíduo vai para a polis, ou seja, para a comunidade ou para a sociedade, quando ele é primeiramente ético. Ou seja, a formação do indivíduo é necessariamente em função dos valores, das virtudes, para que depois ele exerça a sua função na própria sociedade. E aí o próprio Aristóteles ele vai falar dentro da dimensão da política e da ética a questão da felicidade, e até essa felicidade como uma questão de um fim, né, que a sociedade tenta alcançar. E aí tem toda uma discussão em Aristóteles sobre essa questão do equilíbrio, né, do indivíduo, a lidar com o outro, na dimensão da própria sociedade, e assim por diante. Mas uma questão chave que nós podemos até adequar em função dessa perspectiva muito bem indicada pela professora Rochelle, dessa abstração que nós vivemos. No caso do Aristóteles, né, filósofo grego, ele tem uma preocupação muito grande com essa dimensão dos valores, ou seja, é determinante que o político tenha valores. Quem é que vai exercer, quem é que vai cuidar da cidade? É exatamente aquele que ele coloca, né, Platão, no caso específico, né, é o filósofo. Mas por que o filósofo? Porque ele parte do conhecimento verdadeiro, parte das dimensões dos valores, para alcançar essa dimensão de uma justiça, a partir da dimensão da ética. O que a gente percebe, consequentemente, hoje, né, em função dessa dimensão da abstração? Eu não quero ser cético, né, em relação ao ponto que eu vou colocar aqui, mas a nossa sociedade parece que está doente em relação aos próprios costumes. Quando nós falamos da questão da corrupção, uma definição da corrupção vem exatamente dessa tradição que definimos aí do costume. E parece, e aí em função da própria cultura, essa transformação da própria sociedade vem nos colocando no dilema que o político está desassociado, em especial, do próprio elemento da educação. Um caso bem específico no Brasil foi quando o Collor foi impeachmentado, e aí a população, né, na descida lá do Planalto, a população começou a gritar, Bangu 2, Bangu 2. Ou seja, nós tratamos exatamente a corrupção numa perspectiva financeira, ou seja, corrupto, né, porque ele roubou, merece exatamente ser preso, mas nós não percebemos na dimensão da sociedade que precisamos favorecer outros elementos, muito bem indicado pela professora Rochelle, que é o educacional. É dentro dessa perspectiva que eu estou fazendo o homem. Quando se fala na autonomia do próprio indivíduo, eu não estou pensando nesse indivíduo isolado, né, só na dimensão política. Por isso é interessante nós pensarmos a partir desses filósofos, né, desses que vão corroborar essa questão da política, a questão da ética, porque ele nos traz alguns pensamentos muito interessantes. E aí a gente entra em outros problemas que enfrentamos no nosso cotidiano, que é uma relação que uma pensadora, filósofa contemporânea, Hannah Arendt, vai nos mostrar muito bem.
essa não distinção entre o que é privado e o que é público. Nós achamos que o governo, quem está no poder, porque política, entre outros elementos, é o governo do Estado, né? Então, quem está no poder, ele mistura. Eu posso fazer o que eu quero. Eu vou além dos meus limites. Aqui, essa semana, saiu na reportagem aí dos nossos noticiários, né? Correio Brasiliense, por exemplo, que alguns políticos, secretários nossos do GDF, invadiram algumas regiões lá no Lago Norte, né, que não deveriam invadir, que é a área pública. Então, você invade como se fosse, eu tenho poder, eu faço isso, assim por diante. Então, onde é que está esse problema? Está um problema também da própria sociedade, a sociedade que está doente em função dessa perspectiva de não separar aquilo que é do Estado, que é o bem comum, que favorece exatamente essa questão de uma justiça social, que vai abranger a todas as pessoas. Mas o que as pessoas pensam? Eu penso no meu, né? A dimensão do próprio capitalismo. Onde é que está o capitalismo? A gente não consegue perceber o capitalismo, mas é uma força como se fosse exatamente essa abstração que nos conduz, nos empurra, e queremos ter, mas sem valorizar o lado que é o ser, o lado da formação, o lado da autonomia. Então, estar na universidade é uma excelente oportunidade para perceber que a formação para a autonomia, a formação para pensadores independentes, passa por essa área política, passa pela dimensão social, passa por conheça a ti mesmo, né? Princípio socrático, para fortalecer exatamente essa dimensão de um líder, de um cidadão, que consiga desenvolver exatamente suas condições, seus direitos, suas responsabilidades, diante do próprio Estado. Então, é nessa perspectiva que a educação, ela também tem o seu papel determinante e fundante em toda essa relação, para que a gente não perca na singularidade, ou seja, o problema é apenas político, o problema é apenas ético, mas o problema é do indivíduo, o problema é uma dimensão que passa pela existência do indivíduo, e passa por essas transformações do próprio costumes do indivíduo. Então, se a gente não consegue pensar os nossos rumos, o rumo da cidade, para onde nós vamos encaminhar a polis, né, que é a nossa cidade, a comunidade, nós vamos perder toda essa dimensão de um bem comum, essa questão da justiça, né, que Rawls coloca muito bem, favorecendo toda a comunidade de maneira singular. Então, é nessa perspectiva que a gente gostaria de pensar, né? Ou seja, qual é o meu papel, né, na dimensão política? Como é que eu posso me perceber dentro dessa dimensão? Será que eu vou para uma sociedade, e a universidade forma vocês para a dimensão social? Será que eu vou exercer conforme alguns exemplos que são negativos? Como é que eu posso me desviar disso? Como é que eu posso me fundamentar, né, diante disso? Então, uma fundamentação para a autonomia vai significar exatamente essa capacidade que você tem de agir em função exatamente de você, em função dos seus princípios, em função das suas regras, né? Né? Eu, nomia regras. Então, as suas regras que vão determinar. E aí a gente não pode desassociar essa dimensão da política da dimensão exatamente da ética, como proposto na perspectiva de Aristóteles. Então, nós vamos agora abrir a discussão. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta, alguma consideração, levante a mão aí que a gente vai ouvi-los. Eu vou utilizar o microfone, porque está sendo gravado. Então, por gentileza, fale seu nome, tá? Olá, bom dia, colegas. Meu nome é Hudson. A minha pergunta ela é direcionada especialmente para a professora Rochelle, em Filosofia Política, acerca da aula 3 e da aula 4. A aula 3, ela traz a questão da democracia, que é uma forma de indagar
o quanto que o Estado ele intervém na nossa liberdade e igualdade, né? Mas nas questões contemporâneas a gente vê que essa questão de igualdade e liberdade ela não se aplica muito bem quanto aos princípios defendidos por Rousseau ou John Stuart Mill, né, na aula 4. Então, a minha pergunta é que se hoje nós vivemos uma amplitude de democracia, no sentido de progressão, ou nós vivemos um retrocesso, que é a questão de um autoritarismo disfarçado de democracia. A exemplo disso, os Estados Unidos, né, na questão da igualdade e liberdade. Obrigado. Obrigada, Hudson. É uma pergunta difícil, eu não sei te responder. Vamos para a próxima. Eu acho que o grande problema que a gente enfrenta é justamente como conciliar a questão da igualdade e da liberdade. Porque parece um pouco assim, que uma inspiração mais socialista pensa que a igualdade ela tem uma prioridade sobre a liberdade, porque só a igualdade, de alguma maneira, pode efetivar a liberdade. E numa perspectiva mais liberal, você tem a liberdade como um valor incondicional, né? E que a igualdade a igualdade é como se fosse um certo mito. A igualdade é impossível. Por quê? Porque nós nascemos distintos. Nós somos seres diferentes, nós somos seres singulares, de modo que não há como você garantir uma igualdade que não seja meramente uma igualdade jurídica. Ou seja, a única igualdade possível é a igualdade que o direito nos dá, né? Não é possível uma outra igualdade para além dessa. Então, a gente realmente vive esse conflito. Eu não sei se eu acho que a gente está progredindo como democracia. Apesar, assim, a gente viu, né, que tem gente que pede volta de regime militar, a gente vê de tudo, né? Mas, assim, o fato de que essas pessoas peçam e que ninguém dê ouvidos, isso já mostra, de alguma maneira, que a gente está caminhando. Quer dizer, a gente está, de alguma maneira, querendo nos livrar das tutelas. Porque qual o problema, por exemplo, de um regime militar? Não vejo problema que alguém goste de viver no regime militar, porque eu acho que é a opção de cada um, né? Saber o que é melhor para si e para a sua família. Mas eu digo assim, o problema da gente querer tutelas, da gente querer ser tutelado, esse é o problema. Então, muito como o professor Marcos Félix falou, a ideia de autonomia é a ideia seguinte, que eu posso me impor regras que sejam capazes de ser universalizadas, ou seja, eu posso me impor regras, leis, que eu sei que, de alguma maneira, elas são universalizadas, ou seja, elas vão trazer o bem para todos, elas não vão prejudicar, elas não possam prejudicar ninguém. E aí eu acho que a noção de democracia ela tem que estar ligada à noção de autonomia, né? Quer dizer, se você pede a tutela, você já está num regime não de autonomia, mas de heteronomia. O outro vai determinar o que você está fazendo. Então, o caminho para a democracia, eu acho que é um caminho lento, né? A gente vê lá, por exemplo, em Rousseau, ele pede mais uma democracia mais participativa, que eu acredito que seja a verdadeira democracia. Você vê com o Stuart Mill uma democracia mais representativa, o que já é outro problema, porque você fala assim, eu não sei se vocês passam por isso, mas quando você vê, mas eu passo. Eu olho o Congresso, eu não me vejo representada por ninguém ali. Eu não me vejo representada por ninguém ali. Eu sou obrigada a votar em alguém. Eu posso votar nulo, mas eu não me vejo. Então, a ideia de democracia representativa é complicada, porque você tem que nomear alguém para te representar e pode ser que ninguém te represente. Então, assim, seria obrigatório, talvez, da gente se candidatar, porque, pelo menos, a gente se representa, mas a gente tem que representar outras pessoas também. Então, a ideia de democracia representativa, ainda que ela seja interessante para um país do tamanho do nosso, né, gente? Como é que a gente vai pensar democracia participativa num território como o Brasil, desse tamanho? Difícil. Mas a democracia, que eu acredito que realmente, no sentido pleno, eu acho que ela é participativa, e eu acho que a gente está caminhando aos trancos e barrancos. As pessoas elas estão, de alguma maneira, acordando. As redes sociais, ao mesmo tempo que elas são a sucursal do inferno, elas também têm o seu papel bom, porque elas também promovem discussão, né? Eu digo sucursal do inferno porque um monte de notícia falsa entra ali, e as pessoas começam a ficar em pânico, loucas, e começam a criar teorias malucas, e isso move toda uma multidão. Mas elas têm o seu papel de divulgar discussão. Então, eu acho que a gente está caminhando.
Eu penso que a gente está ainda muito novo, né, muito recente. No caso dos Estados Unidos, na verdade, eu não saberia te dizer muito bem, porque eu nunca confiei tanto na democracia americana, apesar de ter esse marketing, né, de que eles sejam o ápice da democracia. Eu nunca acreditei tanto na democracia americana, então nem sei dizer se eles estão num retrocesso ou se eles estão avançando, né? Mas acho que, no caso do Brasil, apesar de toda a dificuldade que a gente tem vivido em termos políticos, eu acho que a gente está, de alguma maneira, caminhando, né? Com muito sofrimento. Mas é assim, gente, crescer, a gente tem que sofrer, não tem jeito, né? Oi, meu nome é Aniele. Minha questão é para o professor Marco Félix, relacionada ao ceticismo, que eu não entendi muito bem qual é o posicionamento em relação às verdades exteriores. Aí eu gostaria que o senhor explanasse mais sobre essa relação cética e as verdades exteriores. Alguma outra pergunta? Aí a gente fecha lá em cima com outras perguntas. Alguém ainda quer perguntar? Não? Então, ok. Vamos lá. Eu mencionei ceticismo em relação à questão da sociedade. Mas lá no nosso conteúdo, a gente vai falar de uma questão cética, pressupondo exatamente Pirron, né, que é um cético, onde ele vai falar da impossibilidade do conhecimento. Mas essa é uma das definições da impossibilidade do conhecimento. A palavra cética, ela não precisa ser tão dogmática, ela pode ser moderada, a gente tem alguns tipos de ceticismo moderado. Aí eu até coloco lá alguns exemplos no decorrer das nossas discussões sobre essa questão do ceticismo. O grande problema será que, no ceticismo, né, é possível estabelecer a natureza das coisas? Se você parte do princípio que é cético no sentido absoluto, você não acredita na natureza do conhecimento. E se não há natureza do conhecimento, nesse sentido mais dogmático, aí há uma impossibilidade de você conhecer. Significa que você não poderia conhecer as coisas. Então, eu não teria, nesse caso, nessa condição mais dogmática, acesso ao conhecimento. Mas existem outros tipos de ceticismo, né? E um que é muito importante para nós na nossa discussão está baseado lá na perspectiva de David Hume, quando fala de um tipo cético relacionado à metafísica. Ele é cético em relação ao quê? À impossibilidade da metafísica, numa perspectiva tradicional, como alguns pensadores, Platão, por exemplo, estava imaginando. Então, isso impossibilita para ele aí, estabelecer algumas questões relacionadas, né? Uma justificativa da relação entre a natureza e, por exemplo, Deus. Deus criou a natureza, Deus criou o homem. Eu não consigo fazer uma relação que justifique necessariamente essa relação, essa conexão. Então, para ele, haveria aí uma impossibilidade. Então, dependendo aí do ponto de vista, a gente pode fazer interpretações mais radicais do dogmatismo ou mais moderada. E essa do David Hume é uma das mais importantes. Quanto à última questão sobre a democracia, eu queria só considerar o seguinte: tem um pensador, sociólogo, filósofo chamado Baumer, e ele fala o seguinte, que nós tivemos na história, né, na nossa história democrática mundial, alguns exemplos melhores de democracia ou não. Mas ele diz que a nossa democracia, a gente vive no dilema entre o que é liberdade, né, liberdade do indivíduo, da sociedade, e, por outro lado, a questão da segurança. A ditadura mostra muito bem isso, a ditadura que nós tivemos no Brasil. Ou seja, você tem bastante segurança e não tem liberdade. E hoje, né, parece que você tem uma grande liberdade, mas uma ausência de segurança. Esse é um dilema que a gente precisa tentar resolver hoje, né, na perspectiva.
E aí ele traz e é o dilema essa de questão, Hobbes e Locke, né? ele traz essa questão muito interessante para a gente tentar discutir isso, ou seja, ele coloca o seguinte: bom, vocês jovens são responsáveis de criar uma nova a democracia, um novo modelo de democracia que seja mais eficaz. Quer dizer, podemos até melhorar a democracia, e aí a gente tem uma responsabilidade quanto a isso. Agora, ele não fala o como, né? Não vai dar a solução, olha, faz isso para resolver. E aí a gente tem de pensar como é que a gente pode conduzir a uma melhor sociedade democrática. Até porque, se você diz como, você já está estabelecendo um modelo ideal e você já está determinando as pessoas e tirando a liberdade delas. Então, a única experiência democrática que a gente pode ter é conversando. E aí estabelecendo aquele padrão que vai ser o melhor para a nossa comunidade. Por isso, não sei se foi na turma de vocês que algumas pessoas mostraram muita simpatia pelo anarquismo. E eu tenho um pouco também de simpatia, eu vou dizer, eu tenho um pouco de simpatia, porque assim, eu já conheci comunidades que conseguiram se organizar sem ajuda nenhuma do governo, e a coisa funcionou, e são cooperativas, e vivem bem. E muitas vezes, quando o governo chega, a coisa começa a desandar. Né? Já vi isso acontecendo. Então, é um pouco um princípio anarquista. Né? Quer dizer, o Kropotkin, ele via que o povo tem uma capacidade, uma inteligência enorme, consegue se organizar, quer dizer, consegue juntar, né, os seus talentos e se organizar. A experiência democrática tem que ser um pouco isso, uma união de talentos, quer dizer, não dizer exatamente para onde que a gente quer ir, quer dizer, tomando isso de fora, mas a gente determinar para onde a gente quer ir, que tipo de experiência que a gente quer ter, né? Que mecanismos que a gente vai usar também para poder coagir, né? Porque a gente sabe que existe um mal inevitável, né? Que mecanismos que a gente vai usar para poder coagir a entrada do mal, alguma coisa assim. Mas a gente não pode simplesmente pegar um modelo e tentar adaptá-lo sem levar em conta as nossas circunstâncias históricas, a nossa situação particular, sem levar em conta elementos empíricos, né? E muitas vezes é esse o problema da abstração, né? A pessoa abstrai de todo o contexto histórico, social, e tenta incorporar um modelo que deu muito bem num determinado lugar, mas que não vai dar certo aqui. Porque existem outras variantes, existem outras determinações. Né? É isso. Bem, nós agradecemos a presença de vocês, agradecemos o pessoal do Polo, os estudantes do Polo que estão nos assistindo. Podemos depois ficar à vontade para questionamento nos nossos fóruns, né? Vocês podem considerar também. Então, muito obrigado pela presença. Eu espero que vocês saiam um pouquinho aqui refletindo um pouco mais sobre essas relações entre política, sociedade e a própria ética. Muito obrigado. Queridos, obrigada pelas perguntas, pela presença.